O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Sabemos que na Sagrada Escritura
em geral os números têm um simbolismo, um significado. Sabemos que o número 7 simboliza a perfeição. Ora, o livro dos Provérbios na Bíblia tem um versículo que diz assim: o justo cai 7 vezes ao dia. Cai 7 vezes. Significa, portanto, que o justo, a palavra quer dizer o santo, né? Piedoso, ele peca 7 vezes ao dia. Portanto, mesmo o santo é perfeitamente pecador. Isto é uma perfeição às avessas. É o que disse São Paulo na segunda leitura que nós ouvimos hoje, da Epístola aos Romanos. A morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, mesmo as pessoas piedosas. A morte e o sofrimento existem não somente porque Adão e Eva pecaram, ouvimos o relato no livro do Gênesis hoje, mas também porque todos nós pecamos. No Evangelho, uma passagem quando colocaram uma adúltera diante de Jesus, e a lei mandava que a adúltera fosse apedrejada, Jesus disse: nós sabemos, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra, e todos foram embora. Porque todos tomaram consciência que também eram pecadores. Nós não podemos apedrejar Adão e Eva, porque nós não somos melhores do que eles. Na primeira leitura, nós ouvimos como Adão e Eva foram tentados e pecaram. Nesse relato, é só nós mudarmos o nome, os nomes de Adão e de Eva, e nós verificamos que ali está a nossa própria história, os nossos próprios nomes. A tentação aparece não com uma cara feia, com uma feição assustadora. Se fosse assim, ninguém pecaria. Mas aparece como uma conversa, né? Uma conversa fiada, uma conversa enganadora, né? E aparece como um fruto apetitoso. É assim que o diabo e o mundo nos tentam. Primeiro, violentam a nossa inteligência, violentam a nossa razão, procurando e muitas vezes conseguindo mostrar que o mal é um bem. Aquela árvore que está no paraíso do conhecimento do bem e do mal, conhecer na mentalidade hebraica, tem um significado muito concreto, é de possuir. Por isso que se fala até do esposo que possui a esposa, de ter um contato realmente. Portanto, a árvore de conhecimento do bem e do mal, e comer esse fruto, significa que eu decido, não Deus, o que é o bem e o que é o mal. Até os grandes tiranos, né, os grandes criminosos, quando cometem os seus crimes mais atrozes, eles inventam alguma teoria para poder justificar os seus atos e apresentam esses atos como coisa boa, como coisa razoável. Nós vemos isso muito ao longo da história. E depois, nessa dinâmica da tentação, né, o mal, que uma artimanha intelectual transformou em bem, é apresentado como um fruto suculento, apetitoso. E quem é que resiste a um bem, porque o mal se transformou em bem, e um mal prazeroso, e um bem prazeroso, né? Se há um bem, e ainda por cima dá prazer, não há motivo nenhum para resistir. E aí nós repetimos mais uma vez os gestos de Adão e Eva. Qualquer pecado que nós cometemos é sempre a busca de um prazer. Naturalmente, nem todos os prazeres são pecaminosos, né? Só aquele prazer que é egoísta, aquele prazer que é buscado por si mesmo, que é um ídolo, que ocupa o lugar de Deus. E nós não devemos pensar logo no prazer sexual,
Há outros piores, talvez, né? A vingança, quando ela dá um prazer também. Destruir a autoestima de uma pessoa para que eu possa, a minha própria autoestima aumentar, né? Engordar minha conta bancária roubando os outros, isso tudo dá prazer. Buscar o poder através da mentira dá prazer. Não preciso aqui continuar a lista. Se o pecado não fosse prazeroso, ninguém pecaria. E todos nós sabemos, porque todos nós temos a experiência de pecado, como é agradável pecar, né? É muito agradável, senão eu não cometeria o pecado. Nós estamos então condenados à escravidão do pecado, que através desses prazeres passageiros conduz à morte eterna, conduz ao inferno, onde não existe prazer nenhum. A resposta é: depende. Depende. No primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos faz sempre ouvir o relato das tentações de Jesus. Como nós sabemos, nos primeiros séculos da igreja, a Quaresma surgiu como uma preparação para os catecúmenos que iriam ser batizados na noite santa da Páscoa, na vigília pascal. As leituras dos domingos da Quaresma são uma catequese batismal. Depois que a Quaresma surgiu para a preparação dos catecúmenos, depois ela se estendeu também para todos os cristãos, né? Para todos que já eram batizados, porque a igreja tomou consciência de que mesmo depois do batismo, nós infelizmente continuamos a pecar. Portanto, devemos refazer esse caminho catecumenal. Pecar depois do batismo é uma contradição, mas é uma realidade. A nossa salvação da escravidão, do pecado, da morte, depende, portanto, da nossa colaboração com a graça. Colaborar quer dizer trabalhar junto. Essa graça que nós recebemos no dia do nosso batismo. E qual foi essa graça? Foi a graça de resistir ao pecado pela união com Jesus Cristo, que venceu a tentação e não cometeu pecado. O Evangelho nos mostrou como Jesus fez o que Adão deveria ter feito e não fez. Antes de mais nada, Jesus foi conduzido ao deserto. O deserto é o símbolo desse mundo. Pelo Espírito, para ser tentado. Não é o Espírito que tenta, mas ele permite que o tentador submeta o ser humano a uma prova, e depois o diabo, que é um grande mentiroso, é o pai da mentira, como diz a Escritura, o diabo se aproximou de Jesus com aquela mesma conversa mole, né? com aquela mesma promessa de prazeres, o orgulho, a sensualidade, o poder, e sempre citando a Bíblia. No mundo tem gente que cita a Bíblia, mas a serviço do demônio, não é a serviço de Deus. E Jesus responde também citando a Bíblia, só que com sentido correto. Então a Escritura pode ser instrumentalizada até para fazer o mal, devendo, portanto, ter cuidado. Por isso que a igreja tem um magistério, porque ela explica realmente, ela tem autoridade, todo cristão deve ler a Escritura. Mas devemos nos submeter, sobretudo naquelas passagens controversas, àquilo que a igreja sempre ensinou. O cristão, a cristã, que se dispuser a atualizar a graça batismal, que se prostrar aos pés de Jesus, pedindo perdão a Ele, o cristão, a cristã que receber os sacramentos com fé, esse cristão vai estar unido de tal modo a Jesus, ao Senhor, que vai poder também com Ele e nele resistir a qualquer tentação. A tentação nos permite, assim, crescer, amadurecer no amor de Deus e na fé. Só quem ama verdadeiramente a Deus resiste ao pecado. O amor ao pecado só pode ser vencido por um amor ainda maior, que é o amor a Deus e
a sua criação, a sua igreja também, porque não podemos separar a igreja de Deus. Sem isso, sem esse amor maior, ninguém pode resistir. Todos temos a experiência do pecado, mas nós nos esquecemos frequentemente que temos também a experiência da graça. Deus Pai nos criou, Jesus Cristo nos salvou e nos santifica pelo Espírito Santo. Essa é a finalidade maior da igreja, a nossa santificação. Fazer com que a vitória de Jesus, que é homem como nós, seja também a nossa própria vitória. Com ele nós podemos vencer. Esta Eucaristia hoje nos comunica de uma maneira muito especial essa graça de resistência, a graça da resistência ao pecado e de redescobrir o prazer, porque é um prazer infinitamente maior, que é o amor a Deus. Professemos então a fé que nós recebemos da igreja. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factor in celi